Hoje eu vou apresentar para vocês 6 características de um analfabeto funcional. É claro que ninguém quer ser enquadrado nesse rótulo, nem muito menos nós queremos que os nossos filhos façam parte dessas estatísticas. Mas como nós vamos evitar esse mal se nós não sabemos do que se trata? O que é, na verdade, um analfabeto funcional? Será que ele pode ser reconhecido? É sobre essas características que nós vamos falar hoje. Para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga em Mãe Homeschooling e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtorno de aprendizagem, desde a pré-alfabetização até a leitura de fato. Então, será que o analfabeto funcional ele pode ser reconhecido pelas suas características? E a resposta é sim. Existem características muito particulares que estão presentes nesse perfil de leitor. E essas características elas podem ser percebidas na forma de ler e interpretar textos, que é a marca principal de um analfabeto funcional. E essas características elas foram muito bem descritas por um mestre em educação clássica e professor de língua latina, que é a nossa língua mãe, e professor também de língua portuguesa, que é o professor Rafael Falcon. Que ele ficou muito conhecido por um estudo que ele fez aprofundado sobre analfabetismo funcional aqui no Brasil e um trabalho dele sobre os graus de letramento. Então, a partir dos seus achados sobre o analfabetismo funcional, ele traçou um caminho que tem contribuído com a formação literária de crianças e adultos iletrados. Eu sou um aluno do professor Falcon, sou muito grata pelo trabalho que ele produziu, né? E os resultados sou igualmente grata, principalmente. São os resultados mais incríveis. Então, essas características que eu vou falar hoje, se trata de uma análise criteriosa e de peso, porque foi feita por uma pessoa que entende profundamente do assunto, que é o professor Falcon. Então, baseado nesse vídeo, cada pessoa pode fazer uma autoavaliação e é importante dizer também que ter acesso a esse vídeo, só de você ter acesso a esse vídeo, a essas informações, já é um bom começo para você driblar essas características do modo como se lê. Esse modo de leitura que é errado, deve ser evitado, essas falhas, e mais do que tudo, a gente começar a trabalhar para que esses problemas de leitura em crianças sejam identificados e sanados logo que elas saem da alfabetização. Então, saiu da alfabetização, ela já pode iniciar o processo de letramento para que elas iniciem esse letramento e se distanciem de qualquer semelhança ou proximidade desse estágio de leitura, que é uma leitura muito rudimentar, muito primitiva. Então você pode, assistindo essa aula, conduzir seu filho ou seu aluno para que ele ultrapasse essa barreira do analfabetismo funcional. Mas antes de começar, eu preciso passar algumas informações para vocês que vocês possam entender como nós chegamos a esse ponto, já que nem sempre foi assim. Essa nomenclatura é um achado moderno, certo? E antes não existia esse nome, essa nomenclatura, analfabeto funcional. Apesar de esse estágio ser normal dentro do desenvolvimento da linguagem. Nós todos temos que passar por esse estágio. Antigamente, as pessoas eram mais inteligentes e mais cultas. Hoje nós temos estudos de instituições sérias que comprovam essa afirmativa de que as gerações antigas eram mais cultas que as gerações atuais. Então, mas o que levou a sociedade a esse colapso da educação, não é verdade? Então, assim, antigamente, só era considerado letrado o indivíduo que conseguia ler, compreender e interpretar literatura. Então, não podia ser menos que literatura. E caso você não pegasse uma obra como de Camões, por exemplo, Lusíadas, você pegasse Caso você pegasse uma obra como a de Camões, por exemplo, Os Lusíadas, e não entendesse essa obra, você era considerado um iletrado. Isso significava, na época, estar à margem da sociedade. Então era bem importante esse domínio da língua antigamente. Então por isso que as pessoas elas se dedicavam mais à cultura e elas aprendiam mais, elas se debruçavam mais sobre os estudos da língua durante muito tempo, e isso era muito importante para a pessoa, Então, assim, aconteceu que de alguns séculos para cá, essas exigências, elas foram ficando, elas que eram muito rígidas, elas foram
ficando cada vez mais enfraquecidas e menos rígidas, né? Ao ponto de nós chegarmos a um colapso educacional de pessoas alfabetizadas, mas disfuncionais, né? Onde surgiu o termo analfabetos funcionais, ou seja, eles sabem decodificar, porém na prática eles não leem de verdade, são pessoas que não leem de verdade. E no percurso de lá para cá, aconteceram vários fatos históricos e algum deles vocês podem encontrar em algum desses vídeos por aqui no canal. Mas o que é de fato um analfabeto funcional? Então assim, o analfabeto funcional é o nome dado ao indivíduo que não consegue interpretar textos simples e não consegue identificar falhas em um diálogo, ou ainda aquele que não consegue diferenciar fato de opinião. Eu gravei até um vídeo aqui no canal sobre TDAH, né? Sobre o degrau básico para se ultrapassar essa barreira do analfabetismo funcional era começar a reconhecer, diferenciar fato de opinião. São duas coisas, né, completamente que uma faz muita diferença historicamente e a outra não. Então uma realmente tem um peso muito grande, que é o fato. Essa disfuncionalidade de leitura, que é própria da educação moderna, ela é muito mais difícil dentro da educação clássica, porque se começa pelo estudo da lógica dialética dentro da gramática do trívio, por exemplo. E a preocupação inicial dentro da educação clássica é justamente esse discernimento de verdade, de contemplação da verdade. Então, o primeiro degrau da educação clássica é diferenciar fato de opinião. Então, por isso que quando se existe alguém nesse estágio, dentro da educação clássica, ele já sabe, né, que ele está nesse estágio e ele já começou a trabalhar para sair daí. Então, eis a grande diferença entre uma pessoa que sabe que é e que não sabe. Então, quando ela não sabe, ela não pode corrigir. É raro existir um analfabeto funcional dentro da pedagogia clássica, formados pela pedagogia clássica, é bem raro, né? Então, porque fazem parte da metodologia dos pedagogos clássicos, eles utilizam esse meio para letrar os seus alunos e esse discernimento de diferenciar fato de opinião, já que o âmago da educação clássica é a contemplação da verdade, eles partem desse ponto, né? Quanto na educação moderna, diferente da educação moderna, que é o último grau, né, que é quando a pessoa é considerada letrada, ela tem o último grau de letramento naquele ponto. E a educação clássica, ela inicia por ele. Então, assim, só para ficar claro, é uma fase do desenvolvimento normal. E só que por um tempo, agora nos tempos modernos, isso começou a ficar muito preocupante, porque isso chegou a virar notícia, né? E esse termo começou a se expandir e ficar conhecido, né? E o que acontece é que os analfabetos funcionais, eles começaram a ocupar cargos públicos e cargos de liderança e cargos de poder. E imagina só o que uma pessoa iletrada ela pode fazer numa sociedade. Então, de certa forma, o analfabeto funcional é perigoso nesse sentido, no sentido que ele é um mal social, porque ele é uma consequência da implosão educacional. Então, por que, de outra forma, né, por que o analfabetismo funcional ele é perigoso? Porque o analfabeto funcional ele não pode atuar de forma responsável numa sociedade simplesmente porque ele não aprendeu a ler. E aqui eu falo de leitura de verdade, e isso é muito perigoso, certo? É como se você desse a uma criança os poderes de um adulto, sendo que ela é incapaz intelectualmente de fazer escolhas importantes, de dirigir outras pessoas, de votar, por exemplo. Enfim, várias responsabilidades de um adulto. Então, decisões importantes que são atribuídas a adultos, ela vai executar de forma irresponsável porque ela é disfuncional ainda, porque ela está numa fase muito rudimentar de leitura. Ela não consegue ver a realidade, que é como nós dissemos em outro vídeo, a palavra, ela existe para representar a realidade. Saber ler é fundamental para você ser atribuído a um cargo público, para você ocupar a responsabilidade de um adulto. Então, isso não é possível se
se a pessoa for um iletrado, se ela for disfuncional, se ela não lê. Né? Então, ler é interpretar a realidade. Isso é leitura de fato. Então, isso ela não executa ainda. E isso é que se tornou grave, né? E preocupante. Então, antigamente, se fazia um esforço muito grande para ser culto. Né? Antigamente, por exemplo, era inadmissível ingressar numa universidade sem pelo menos ser o passivo culto, que o professor Rafael Falcão chama, que é o 5º nível de letramento. Né? O último grau de letramento é passivo culto. Então, assim, a pessoa, nessa fase, ela tem um domínio total da língua. E esse domínio total é uma condição, por exemplo, dos poetas, que eles conseguem perceber estruturas racionais por trás da linguagem, né? E eles têm essa característica de domínio da sua própria língua. Então eles, por exemplo, encaixam a palavra exatamente onde ela deveria estar dentro de um poema, certo? E muitas vezes, por isso, disse que é muito difícil, por exemplo, você traduzir uma poesia de um idioma para outro, porque é difícil substituir uma palavra por outra por conta dessa precisão na hora da escolha das palavras pelo poeta. Então, lá na outra ponta, ao contrário disso, né, estão os iniciantes, as pessoas que começaram a ser alfabetizadas, que elas saíram ali da alfabetização, e elas precisam ter um contato maior com a língua e serem ensinadas, levadas à leitura, para que elas saibam o que é palavra, o que é uma frase, o que é leitura de fato, para que elas avancem os graus de letramento. Então, assim, só para vocês entenderem, quando uma criança ela está recém-alfabetizada, que ela não tem familiaridade com a língua, ela está numa fase de linguagem incompleta. Né? Nessa fase, a criança conhece apenas a linguagem informal do dia a dia e ela precisa ampliar um pouco mais o vocabulário para avançar para o grau seguinte. Né? Essa fase, onde a criança está recém-alfabetizada, ela é chamada, o professor Falcão chama de passivo bruto incompleto, por isso que é uma fase incompleta, né? E no nível seguinte está o analfabeto funcional. Quem é ele, né? Então, assim, o analfabeto funcional também é reconhecido como passivo bruto. Ele vem depois dessa fase de transição, após a ampliação do vocabulário da criança. Esse passivo da palavra passivo bruto incompleto e passivo bruto completo, esse passivo quer dizer que é um estágio transitório e que pode e deve ser superado pelo estudo. Então, essa pessoa, o analfabeto funcional, ele tem o domínio da linguagem, mas é um domínio apenas sensorial e contextual. Então, ele sabe repetir padrões no contexto correto, mas ele não sabe, por exemplo, explicar com as próprias palavras se ele for interrogado. Então, essa pessoa funciona por padrões repetitivos, né? Vejam bem assim, uma criança, ela tem esse movimento de repetição natural. Ela aprende por repetição, mas isso deveria ser transitório e no Brasil é uma constante. Então, eu vou começar a falar dessas características e só para deixar claro, logo aqui no início, se vocês que estiverem se autoavaliando, né, apresentarem qualquer uma dessas características que eu vou mencionar abaixo, que foram citadas pelo professor Rafael Falcão, você não pode estar em um nível seguinte, no nível seguinte. Né? Então, assim, você pode se autoavaliar e essas características vão servir para você evitar tais características com as crianças, porque elas podem e devem começar o letramento logo que elas acabam de ser alfabetizadas. Logo no processo final de alfabetização começa o letramento. Então, assim, o próximo nível, eu vou falar sobre os 2 primeiros níveis que eu acho importante para vocês saberem quando é o analfabeto funcional, que é o passivo bruto completo, e o passivo incipiente, que é o nível acima do passivo do analfabeto funcional. Então, assim, o próximo nível, depois do analfabeto funcional, que é o passivo bruto, é o passivo incipiente. Ele não tem nenhuma característica do analfabeto funcional, ele já superou todas. Portanto, ao discorrer das características, se você observar algum ponto, alguma característica ou semelhança, então é porque você está nesse nível e precisa fazer os exercícios para ultrapassar a barreira do analfabetismo funcional ou do passivo bruto completo, né, do passivo bruto. Então,
a primeira coisa que eu poderia dizer é que o passivo bruto, só para dar uma introdução, é que o passivo bruto ele acha tudo óbvio, porque simplesmente ele não consegue explicar nada, então tudo para ele é óbvio. Então, como o professor Olavo falava, repetir não é entender, você tem que saber explicar, né? Então vamos às características. Primeira característica, né? Segundo o professor Falcon, vamos lá. Capta as ideias gerais e deduz o sentido do texto a partir de palavras-chave e conhecimento prévio do contexto. Olha só, tem 3 informações muito importantes. Ele capta ideias gerais. Então, sabe aquela leitura dinâmica, né, que a pessoa lê o texto, ela entende o sentido geral da coisa e ela acha que compreendeu, que aquilo foi leitura. Então, não é bem por aí, certo? Então, assim, outra característica que ele diz, dentro dessa primeira, né, ele faz um combo de 3 aqui, e ele fala também que ela olha o sentido do texto a partir de palavras-chave. Ou seja, o analfabeto funcional, ele também tem o hábito de desprezar as palavras que ele não conhece. Então, por exemplo, se ele está lendo um texto, as palavras que ele esqueceu ou que ele não soube o significado, ele simplesmente despreza aquelas palavras, certo? É outra característica. E, em um terceiro momento, o professor diz que ele tem um conhecimento prévio do contexto. Acontece também que o analfabeto funcional, ele tenta ler, se ele ler sobre um assunto do qual ele nunca ouviu falar, ele não vai entender nada, né? Ele vai fazer uma interpretação, inclusive, segundo a própria vivência e a partir das experiências dele. Então, isso é bem característico. Agora, a segunda característica, certo? A segunda característica é que ele tem ideia do significado das palavras, mas dificilmente ele consegue definir essas palavras e distingui-las, né, de outras no mesmo campo semântico. Então, assim, só para vocês entenderem, o significado de uma palavra é o conjunto de outras palavras. Então, é comum que o analfabeto funcional, quando ele aprende o significado de uma palavra, ele acha que sabe do significado daquela palavra inserida em qualquer contexto. Mas não é bem assim que funciona. Então, existem variações dentro da semântica. Se a palavra, por exemplo, não tiver referente, nada no mundo real, não se encaixa no contexto, não é coerente, significa que ela não pode ter aquele significado que foi mencionado, é o que você achou, e sim outro que você não conhece. Então, as palavras, elas servem para representar essa realidade, né? E aquilo tem que ter coerência com a realidade, com o texto ou com o fato, ok? Então, terceira característica. O analfabeto funcional, né, ele não é capaz de defender racionalmente a sua interpretação de um texto, o qual frequentemente está errado em algum ponto, mas ele vê esses erros como divergências racionais e legítimas, ainda que ele não consiga justificá-las por princípios gramaticais. Então, assim, o analfabeto funcional, ele não sabe defender racionalmente a sua própria interpretação. Ele consegue ver, às vezes, controvérsias, né? Ele encontra essas controvérsias, mas ele vê essas pequenas contradições como normais e legítimas, por mais que ele não possa explicá-las. E é normal dele, né? O que ele não entende, ele ignora. Isso é como se tivesse um ponto cego e naquele ponto cego ele desprezasse sempre que ele não entende. Então, talvez, isso é a minha opinião, talvez essa seja a característica mais marcante do analfabeto funcional. Nesse ponto cego, ele despreza, né? Então, não só a palavra, mas a própria ideia, ele ignora, certo? Se ele não entender, ele não vai buscar. Ele não procura compreender, ele não procura encaixar aquilo de forma que aquilo faça sentido, ele simplesmente despreza, certo? Então, a quarta característica, segundo o professor Falcon, ele diz que quanto mais baixo, como ele está no nível mais baixo, ele pode achar inconcebível que ler seja algo mais do que sentir e adivinhar o sentido. Então, assim, eles percebem formas sensitivas, muito sensitivas, mas não formas racionais dentro do texto. Mas a leitura, de fato, ela toca o intelecto.
E é claro, você precisa dos sentidos para ler, né? Os sentidos, só que os sentidos eles são potências baixas. E a razão é que toca esse intelecto. Então, funciona dessa forma. Os sentidos servem para captar, mas quem lê é o intelecto, certo? Então, só para ficar claro. Quinta característica: não consegue perceber padrões gramaticais por si mesmo, nem no seu próprio idioma, mas consegue perceber padrões sonoros, rimas e aliterações, certo? Como uma criança percebe também, né? Rimas e aliterações. Então, assim, não significa que a pessoa que passou desse nível sabe todas as nomenclaturas, né? Os padrões gramaticais a que o professor Rafael Falcon se refere são padrões percebidos por ele intelectualmente. Quem já passou do analfabeto funcional, ele já consegue observar esses padrões da estrutura da frase. Então, não são bem regras gramaticais que o professor se referiu. Tanto que na sexta característica, que eu vou dizer agora, ele fala assim, ó, ele depende sempre de fórmulas e regras explícitas para aprender. Então, não é bem saber análise morfológica e sintática, né? Inclusive, ele diz isso em uma das suas aulas. Esses padrões racionais, eles podem ser percebidos por trás da língua, ainda que ele não saiba nomenclaturas, nem analisar uma frase dessa forma, morfológica e sintática. Então, o professor Falcon, ele também diz que a teimosia intelectual é um sintoma de que a pessoa está no passivo bruto. E aqui ele se refere, claro, a coisas que fazem sentido. Então, o analfabeto funcional, ele sempre diz que quem está um grau acima dele é louco. Então, assim, ele caracteriza, ele tem até um diálogo, onde o professor fala que ele sempre chama de louco porque ele não consegue perceber esses padrões da língua. Então, o passivo incipiente, que é o nível acima, ele nunca conseguiu ver, mas se você disser para ele, ele consegue ver e ele acha interessante. Então, assim, a subida dos degraus de letramento, elas não consistem em você ter um conhecimento específico, ou ter estudado gramática especificamente, assim, como ser um gramático, não é isso. Não depende do domínio completo de uma técnica, certo? Não precisa ter o domínio completo de análise morfológica, por exemplo. O indivíduo, ele desenvolve uma capacidade prática de usar a morfologia de maneira consciente. Então, por isso que uma criança de 7 anos, ela pode iniciar, né, e ela passa, inclusive, por essa primeira barreira que o brasileiro mediano, né, logo depois dos 7 anos, quando ela tem acesso a esse caminho, né, dentro dos graus de letramento. Então, ela precisa ser conduzida, né? Isso tem que ser feito por condução de um professor, de um mestre. Então, quando a pessoa ela sai do analfabetismo funcional, ela desenvolve uma certa intuição, né? Mesmo sem saber direito o que essas estruturas são, ela consegue perceber, né? Então, o professor Falcon diz que quando o indivíduo sai dessas características, uma que começa a aparecer de forma evidente é que ele começa a escrever de forma estranha, numa linguagem estranha. Então, ele tentando fazer essas estruturas racionais dentro do texto, é uma língua, e ele chama isso de desastrado, é um pouco desastroso, né? Quando ele sai do analfabetismo funcional, existe essa característica que a pessoa, ela começa, como ela já percebeu esses padrões, ela começa a escrever de forma diferente, e isso é meio desastroso no início. Então, ele consegue achar alguns elementos racionais que justifiquem os seus argumentos, enquanto o passivo bruto, ele vai achar que o passivo incipiente é um pedante, que ele está implicando com as interpretações dele, mas o passivo incipiente não, né? Quando ele fala que ele está errado, quando você mostra para ele que ele está errado, segundo o professor, ele acha interessantíssimo e ele quer saber, porque ele vai entender o que você está dizendo, e o passivo bruto ele não entende. Ele não pode perceber isso sozinho, mas na hora que você mostra, como o professor disse, quando você mostra, ele compreende, porque essa parte da inteligência dele já foi acesa. Inclusive, o professor fala que são pessoas que a gente conhece pela expressão do rosto. E aqui eu já tô falando não mais do analfabeto funcional, tá? Já do passivo incipiente. Então ele fala que essas pessoas você consegue
reconhecer pela expressão do rosto. Quando a gente vai falando, os olhos, ela começa a balançar a cabeça, né? A fazer gestos de positivo. Então, ela fica entusiasmada. Então, porque você percebe que essa pessoa começou a entender esses padrões. Então, ela fica muito entusiasmada porque ela não tinha percebido. No entanto, ela está capacitada para entender. Então, o entendimento é algo que nos causa prazer. Então, por isso, você nota, né, o professor fala que existe esse entusiasmo. Então, para vocês entenderem as características de quando se é considerado analfabeto funcional e quando você já tem um pé no degrau seguinte, há essas mudanças meio desastradas, tá? E ele já percebe esses padrões, né? Por mais que ele não consiga fazer isso sozinho, se ele for induzido, se ele for conduzido, ele consegue. Mas essas mudanças, elas já são características que eu falei agora no final, elas já são características desse outro nível de linguagem, que é do passivo incipiente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero de verdade que esse conhecimento, de alguma forma, possa ajudar na leitura de vocês, dos filhos de vocês, dos alunos de vocês daqui para frente, para identificar, né, esses pontos cegos e corrigir. Então, para formar pessoas, claro, pessoas mais inteligentes. Então, deixem nos comentários, visitem a página do Professor Falcon, deixem nos comentários suas dúvidas, suas sugestões de temas que eu carinhosamente vou responder. Então, se vocês acharam alguma coisa relevante, se vocês gostaram, então eu vou responder com muito carinho e até a próxima aula.